Quarta aula de frações. Bem-vindos. Nessa quarta aula, o uso das frações que a gente vai estudar é usar frações para representar intervalos de tempo. E o nosso primeiro exemplo é frações para representar partes do dia. Letra A. Então, eu tenho aqui 6 horas. 6 horas é uma parte de um dia. Um dia tem 24 horas, então 6 horas corresponde a que parte do dia? Corresponde a 1/4. Se eu dividir o dia em 4 partes, cada parte terá 6 horas. Tente pensar quando você tem que tomar remédio. Então, digamos que, olha, tem que ser 4 pílulas por dia. 4 doses do remédio por dia. Então você tem que tomar o quê? De 6 em 6 horas. Por quê? Porque 6 horas corresponde a 1/4 do dia. Divide o dia 24 horas em 4, cada parte terá 6 horas. 12 horas corresponde a quanto? A metade do dia. Se o dia é 24 horas, 12 horas é a metade. 8 horas. Bom, dividindo o dia 24 horas em partes iguais, nós podemos dividir em 8 horas. Se dividirmos, 8 horas será 1/3. Dividindo o dia em 3 partes iguais, cada parte terá 8 horas. Lembrando novamente da receita do remédio. Bom, se o remédio tem que ser tomado 3 vezes ao dia, a cada 8 horas você deve tomar aquela quantidade do remédio, de 8 em 8 horas, ou seja, você dividir o dia em 3 horas. 8 horas é 1/3. Eu coloquei aqui para lembrar também da Ortobon. A Ortobon ela tem uma propaganda antiga interessante. Ela diz que 1/3 da sua vida você passa sobre um colchão Ortobon. O que isso significa? Significa que geralmente o horário de sono, o tempo que a pessoa leva para dormir é 8 horas. Então, 1/3 do dia, 8 horas, é o comum, horário para se dormir. Então, quanto tempo dura o sono? A Ortobon diz que são 8 horas. Ou seja, se todo dia você dorme 8 horas, significa que a tua vida toda você passou 1/3 sobre o colchão Ortobon. É uma propaganda interessante. Depois nós vamos fazer um exercício sobre esse assunto, sobre essa propaganda aqui, que é bem interessante. Vamos ver o exemplo B aqui. Partes da hora. Vimos parte do dia, agora parte da hora. 60 minutos é igual a 1 hora. Bom, se 60 é 1 hora, 30 é quanto? Meia hora. E 45 minutos? 45 minutos são 3/4 de 1 hora. 3/4. Ó, veja essa figurinha bem aqui, ó. Olha, se eu divido aqui, ó, em 4 partes, olha, 1, 2, 3, bem aqui, ó, 45. Então, deu 45 minutos bem aqui. 45 minutos são 3/4. Se não entendeu 45, vamos olhar para o 15 aqui, olha.
O 15 é 1/4. Se eu divido, olha, uma hora tem quantos minutos? 60. Tem 60 minutos. Bom, se eu divido 60 por 4, vai dar 15. Então, 15 é 1/4. E 2/4, quanto é que é? É 30. 2/4 é 30. E 3/4? 45. 3 vezes 15, 45. 10 minutos. 10 minutos é 1/6. Se eu dividir 60 por 6, vai dar 10 minutos. 6 partes iguais, cada parte tem 10 minutos. E 1 minuto é 1/60 de hora. O mesmo raciocínio vai ser para o segundo. Eu coloquei aqui só para vocês observarem, tá? São as mesmas quantidades, olha. 60 segundos é igual a 1 minuto, 30 segundos é meio minuto, 45 segundos é 3/4 de minuto, 15 segundos 1/4 de minuto, 10 segundos 1/6 e 1 segundo é 1 em 60. Olha essa informação aqui, interessante. 1 segundo é 1 sobre 60 de minuto. Então, divide 1 minuto em 60 partes, uma parte é o segundo. Esse mesmo segundo, se eu considerar em relação à hora, eu tenho 360 partes, o segundo é uma parte dessas 360. Do dia, 86.400, se eu dividir o dia em 86.400, uma parte dessa é 1 segundo. E do ano, 31.536.000 partes. Se eu dividir o ano nessa quantidade de partes, uma parte é 1 segundo. Vamos para o exemplo C. Partes do ano. Quais são as partes do ano? Então, podemos dividir, também elas têm nomes específicos. Vamos ver. Primeiro, bimestre. Bimestre são 2 meses. Então, um ano tem 12 meses. Bimestres são 2 entre 12. 2 sobre 12. Ou então, 1/6. Veja bem, eu tenho aqui, olha, 2 meses. 2 meses em 12. Mas eu posso entender também o bimestre como um pedaço só. Se eu entender ele como um pedaço só, olha, vamos pegar os meses de 2 em 2, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos bimestres normais nós temos no ano? Nós temos 6. Então, 6 bimestre, um bimestre é 1/6. Ok? Entendendo bimestre como uma parte só. Um ano tem 6 bimestres. 6 duplas de 2 meses. Tá? Normalmente a gente considera assim: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Primeiro bimestre, janeiro, fevereiro. O bimestre escolar é um pouco diferente, né? Porque às vezes começa em fevereiro, às vezes começa em março. Mas a ideia é essa: 2 meses. Um trimestre. Um trimestre são 3 meses. Então, 3 meses de 12. Ou seja, 1/4. 1 em 4. Se eu pego uma quantidade de 3 meses e uno elas, olha, um pedaço aqui, 3 meses. Então, 3 aqui, 3 aqui. E depois eu vou ter mais 3, 3. Ou seja, eu tenho quantos pedaços? 4. Então, um bimestre,
Um trimestre corresponde a um quarto. Com 4 trimestres eu formo um ano. Quadrimestre. Vamos entender o quadrimestre. Quadrimestre são 4 meses. Então, um quadrimestre tem 4 meses de 12 que tem um ano, ou um terço. Tá aqui, olha. 1, 2, 3, 4. Quantos grupos de 4 eu tenho? Eu tenho 3, ó. 1, 2, 3. Então, um quadrimestre é um terço do ano. Um ano tem quantos quadrimestres? 3 quadrimestres. Semestre. Um semestre tem 6 meses. 6 meses. Um ano tem 12, então um semestre é um meio ou metade de um ano. Um ano tem 2 semestres. Olha aqui essa divisão. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Primeiro semestre. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Segundo semestre. Então veja que tem muitas formas de utilizar as frações para dividir o dia, dividir a semana, o mês, dividir tempo. Quando se tratar de tempo, você tem muitas possibilidades de utilização das frações para entender para entender o funcionamento de uma bula de um remédio, saber como dividir as doses do remédio durante o dia e várias outras coisas como utilização dos meses, dividindo em períodos, dividindo em bimestre, em trimestres, em quadrimestres, em semestres. Vamos encerrando a quarta aula por aqui. Na quinta aula nós vamos aprender a utilizar as frações para representar a divisão entre números. Divisão que também posso chamar de quociente. Até lá.